Meus irmãos, vos cumprimento nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças ao nosso bom Deus, aqui estamos para dar início ao nosso 7º módulo, Geografia Bíblica. Aqui está, Conhecendo a Geografia da Terra Santa, 7º módulo, terminado este, mais 3, definitivamente contagem regressiva para o término de mais um abençoado curso médio em teologia. Peço aos irmãos que já chegaram aqui, me lembrem no final de falar sobre a formatura, a data, valores, já está tudo certo, mas esperar, termos um grupo aqui maior para falar no final. Então, se eu for terminando a aula aqui e esquecer, vocês sinalizam aí, pastor, a formatura, que aí eu já vou falar sobre a formatura no final. Bem-vindo a todos que estão presentes, aos alunos que estão à distância agora nos acompanhando ao vivo. Sejam também todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos. Os alunos que são inscritos no canal, quero fazer um pedido. O YouTube tem, de vez em quando, ele automaticamente desinscreve, eu acho que é essa a palavra, alguns que há algum tempo ficam sem acessar o canal. Então, a você que está assistindo, 3 segundinhos, dá uma olhada se você ainda está entre uns inscritos. Se não estiver, por favor, torne a se inscrever no canal e nos ajude a continuar crescendo e divulgando esse conteúdo para mais pessoas acessarem e estar conosco nessa jornada do conhecimento. Dito isso, convido agora todos que podem se colocar sobre os pés. Nós vamos orar e então dar início à nossa aula, primeira aula, 7º módulo, Geografia Bíblica. Santo Deus e Pai, a Ti damos graças, honra, louvor na noite deste dia. Nós reconhecemos que somos abençoados por tantos livramentos, por tantas graças sobre nós derramada, a maioria das quais sequer somos sabedores, mas temos sido constantemente agraciados pelo Senhor. E aqui estamos mais uma vez juntos para estudar a Tua palavra, aprender mais da mesma, aumentar a qualificação do nosso conhecimento e devoção pessoal e também melhorar e qualificar-nos para melhor Te servir enquanto pregadores, ensinadores, obreiros, ministros, servos do Senhor de uma forma geral. Pedimos que a aula de hoje seja mais uma aula abençoada, edificante, em que o Teu nome seja adorado e glorificado nas nossas vidas. Abençoe cada aluno aqui presente, traga em paz aqueles que estão a caminho, abençoe os que já estão agora ao vivo na live, aqueles que assistirão em um momento posterior, que a bênção do Senhor sobre todos, ó Pai, seja derramada. Nós clamamos a Ti em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos lá. 7ª disciplina, Geografia Bíblica. Essa disciplina, ela tem como objetivo, aliás, não apenas um, são vários os objetivos, mas dentre eles destaco que ela nos ajuda a ter uma melhor visão do ambiente físico, geográfico, em que o plano da salvação se desenvolveu. Nós sabemos que o projeto da salvação, ele nasce no céu, na eternidade. Mas existe um lugar na geografia terrestre, no nosso pequeníssimo planeta Terra, dentro dessa imensidão do universo, mas existe um ponto geográfico em que todo este plano divino ele se desdobra, ele se desenvolve, ele se concretiza. E nós lemos a Bíblia Sagrada e nós sentimos a emoção de todo o registro que aqui está, mas às vezes falta-nos um pouco do conhecimento da geografia em que esses acontecimentos se dão. E essa disciplina ela vem exatamente com essa proposta, de nos ajudar a conhecer um pouquinho mais. Então eu digo que é uma viagem sem sair do lugar, não é? A gente vai viajar pelos montes, pelos vales, vamos atravessar desertos, vamos atravessar rios, vamos navegar por mares, enfim, tudo isso sem precisar pagar passagem, tirar passaporte, visto. Olha só que bênção, né? Ou não.
talvez seria interessante poder ir lá pessoalmente, né? Eu acredito que seja o sonho e o desejo de alguns, pelo menos é o meu. Mas enquanto este sonho não se realiza, sabe Deus se vai se realizar ou não. Se não conhecermos um dia Jerusalém terrestre, fato é que estamos caminhando para a celeste. Amém, irmãos? Mas vai que Deus toca no coração de um de vocês aí, que tem bastante dinheiro guardado lá e não sabe o que fazer. Eu vou te dar uma dica, paga a minha passagem para eu ir lá em Jerusalém conhecer, de repente você está aí, meu Deus, o que eu faço? Esse monte de dinheiro guardado lá naquele baixo do colchão, de repente não é o seu sonho ir a Jerusalém, eu estou dizendo, é o meu, você pode me financiar. Mas se ainda você não tem essa condição, vamos juntos, aqui, né, sem sair do lugar, olhando os slides e vendo, estudando, enfim. Página 3, nós já vamos ter aqui uma visão panorâmica, o sumário do que nós vamos tratar ao longo dessas 4 aulas. A aula de hoje mais 3, ou seja, todo esse mês de setembro. Nós vamos ver hoje a introdução, naturalmente. Hoje ainda veremos a cosmogonia bíblica. Olha que nome complicado, né? Sempre a gente começa com muita teoria. É imprescindível que haja também um conhecimento teórico dos assuntos, das palavras, etimologia, etc. Depois a gente vai mais propriamente, de forma específica, aos pontos. Mas hoje nós vamos ver a cosmogonia bíblica, eu vou explicar o que significa, e o mundo bíblico é o assunto de hoje. A partir da semana que vem, então, nós vamos para os detalhes, a nação Israel, a terra sagrada por excelência. Daí nós veremos o capítulo 4, as planícies de Israel. No capítulo 5 nós veremos os vales, os montes e desertos de Israel. No capítulo 6 nós estudaremos a hidrografia da Terra Santa. No capítulo 7 estudaremos o clima da Terra Santa. O capítulo 8, as cidades e estradas que são mencionadas na Bíblia da Terra Santa. E, finalmente, a mais importante de todas as cidades, indubitavelmente, Jerusalém, a capital eterna de Israel. Assim afirmamos, com base na Bíblia, a despeito da confusão política, geopolítica, em torno da cidade de Jerusalém. Nós não estamos aqui tomando partido político, mas nós tomamos partido bíblico, e a Bíblia ela é categórica em afirmar que Jerusalém é a capital eterna de Israel. Tanto é que Jesus estabelecerá no milênio o seu governo sobre todo o planeta Terra, e a capital do seu governo mundial será Jerusalém. E aí faz-se necessário a gente entender um pouquinho mais sobre esta cidade tão importante. Meus irmãos, vamos aí então à introdução. Eu já vou informá-los que eu fiz praticamente a transcrição de tudo que está no material para os slides, até para ajudar aqueles que ainda não têm o material, os que estão acompanhando à distância e ainda não pegaram o material, e aí eu fui colocando tudo aqui nos slides para facilitar o acompanhamento. Então, você vai acompanhar aí ou aqui, basicamente, o mesmo conteúdo. Começando, então, aí, na página 4, introdução, vamos falar sobre a geografia bíblica. Comecei aqui trazendo um conceito, ou uma definição da geografia bíblica. Etimologicamente, o termo geografia, vou começar com o conceito, na verdade, da geografia, que é uma disciplina tanto secular, né? Todos estudamos na escola lá sobre geografia. No nosso caso, ficamos mais circunscritos à geografia do nosso país, a divisão do nosso país, das regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, os estados, as capitais, etc, etc. Mas aqui nós vamos focar na geografia da Terra Santa. Mas a geografia, etimologicamente, esta palavra, também se deriva da língua grega, e é a junção dessas duas palavras aqui. Geo, que em grego nós chamaríamos de gel, na verdade. Geo é terra. E grafia, grafém,
é uma descrição. Então, quando nós estudamos a geografia, na verdade, nós estamos descrevendo a Terra, né, o plano terrestre, em um ponto específico, se é a geografia do Brasil, se é a geografia das Américas, se é a geografia da Europa, se é a geografia do mundo, ou aqui especificamente a geografia bíblica. E especificamente falando, então, aí está no material agora, geografia bíblica é a parte da geografia geral que estuda as terras e os povos bíblicos, bem como a matéria de natureza geográfica contida no texto bíblico. A geografia bíblica tem por objetivo o conhecimento das diferentes áreas da superfície da Terra, porém, especificamente no nosso caso, as áreas relacionadas com a Bíblia. Então, naturalmente, nós não vamos tratar de áreas da geografia terrestre que não são mencionadas na Bíblia, mas nós vamos nos resumir a falar das áreas da geografia da Terra que a Bíblia vai relatar. Estudar a geografia da Terra Santa é uma das maneiras mais emocionantes de se entender a história sagrada. Aqui é um mapa muito conhecido da terra de Israel. Obviamente, nós vamos perceber também ao longo do estudo da geografia bíblica que o território de Israel, muito diferentemente do território de tantas outras nações, algumas nações elas têm os seus territórios aumentados e diminuídos, guerras, aquisição, compra mesmo de parte territorial. O Brasil é um exemplo, Estados Unidos, boa parte da Europa, as guerras, e faz anexação territorial. Mas Israel, propriamente dito, ela tem uma peculiaridade, porque parece que isso nunca acaba. Os aumentos e diminuições do território, desde que Israel se estabeleceu como nação, estamos falando lá dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Se nós pensarmos no período das monarquias, de Saul, Davi, Salomão, e chegando até os dias de hoje, pleno 2025, o território de Israel continua se movendo, seus limites, suas fronteiras, continua se movendo. Ora aumenta, ora diminui, ora é anexado, ora é por tratado, é devolvido, ora é recebido. Enfim, é uma geografia que não para de se mover, o seu território. Claro que nós vamos falar basicamente do que está tratado na Bíblia. Hoje em dia continua se mexendo essas fronteiras, esses marcos, essas divisões territoriais, para que se tenha ideia. No auge da nação, com o seu na sua maior expansão territorial já obtida, foi no governo do monarca Salomão. No período de Salomão, a nação de Israel, ainda como um reino unificado, teve a sua maior expansão territorial. Nós vamos ver, quando chegar nesse momento, alguns mapas. Se nós pensarmos no que é o Israel hoje, frente ao Israel da época de Salomão, fazendo essa comparação do Israel atual com o Israel dos dias de Salomão, nós temos hoje uma faixa territorial 20 vezes menor do que era no período do reinado de Salomão. Ou seja, o que é Israel hoje é 20 vezes menor do que quando Salomão reinou sobre o território. Então, perceba, existe essa peculiaridade. É claro que isso está para além da geografia, está para além da política, isso é espiritual, não tem como pensar de outra forma. Há uma batalha espiritual travada por aquela região, é a única forma de explicar o fato de que esta nação nunca para de sofrer os ataques e tendo seu território constantemente aí aumentado, diminuído e assim por diante. Pois bem, seguindo aí o parágrafo seguinte, né?
A importância do estudo da geografia bíblica está no auxílio que esse estudo nos oferece da apreciação, compreensão e interpretação dos fatos bíblicos, pois se trata do cenário terreno e humano da revelação divina. Como eu disse há pouco, é importante estudarmos, por quê? Porque a história da salvação se desenrola ali. Tudo aquilo que nós lemos na revelação de Deus para a humanidade, a saber, a Bíblia, aconteceu naquela região. E a gente precisa saber, conhecer minimamente, tanto quanto possível for. Principalmente pregadores, ensinadores, porque se não conhecer, você coloca uma região em outro lugar, você tem pregadores, ensinadores, que não pela fé, preste atenção no que eu vou dizer, não pela fé, mas pela ignorância, consegue pegar um monte de um lugar e mover para outro lugar. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós faríamos isso, né? Dá ordem a esse monte, pega daqui e transporta para lá. Mas tem pregadores que fazem isso não pela fé, mas pela ignorância. Pega um monte que está lá no norte da nação e coloca ele lá. Irmão, porque lá no sul, não, o monte está lá em outro lugar. Então nós precisamos saber para não cometer alguns equívocos por desconhecimento geográfico. Seguindo, mensagens, fatos descritos na Bíblia, tido como obscuro, tornam-se claros quando estudamos à luz da geografia bíblica. Um exame, perceba, mesmo superficial. É claro que eu sempre vou sugerir que continuem estudando, se aprofundem. Nós vamos estudar 4 aulas e é necessário estudar muito mais, continuar estudando sempre. Mas ainda assim, um exame superficial mostrará que a cada passo a Bíblia menciona terras, povos, montes, vales, desertos, planícies, cidades, rios, mares, clima, tudo isso aqui está relacionado com a geografia, e tudo isso está na Bíblia. A Bíblia fala de terras, fala de povos, fala de montes, vales, desertos, etc., além de outros fenômenos físicos da natureza. Vamos lá, para ter uma rápida interação aqui, com os alunos aqui. Não dá para interagir com quem está do outro lado, na tela, mas com vocês aqui. Fale para mim aí 3 povos que a Bíblia menciona. Povos, que a Bíblia vai falar sobre esses povos. Quem vai dar um exemplo aí? Os hebreus, principalmente, começando por eles aí, o povo hebreu. A Bíblia fala do povo hebreu. Se tem um povo, tem que ter um território. Onde que é o território que está localizado o povo hebreu? Segundo exemplo aí de povo. Egípcios, é um outro povo, a Bíblia fala. Será que eles estão na terra da Judéia? Lógico que não, estão lá no Egito. E onde que ele está? Precisamos identificar onde é o Egito. Terceiro povo, os romanos, a Bíblia fala dos romanos. Olha que interessante, isso aqui não foi planejado, né? A gente não conversou aqui em off, como em alguns programas aí de TV que acontece isso. Não houve isso aqui, mas olha que interessante. Quando a gente fala de hebreus, a gente está falando do Oriente Médio. Quando a gente fala de egípcios, estamos falando do continente africano. Quando a gente fala de romanos, já estamos falando do continente europeu. Já falamos de 3 continentes distintos aqui, só para mostrar quão amplo é o espectro que a Bíblia nos apresenta dentro da sua geografia. Falamos aqui 3 continentes diferentes, o europeu, o africano e ali o Oriente Médio, que já está entre Ásia, Europa, enfim, nós vamos falar depois. Bom, vocês estão bem afiados? Vou dar agora a vocês um outro desafio. Me dê exemplo aí de 3 montes. Monte Sião, segundo monte. Monte Carmelo. Alguém já ouviu falar no Monte Calvário? Então, a história da nossa salvação, irmão, a gente precisa conhecer.
O Monte Carmelo está onde? Está no norte, no sul? Está numa divisa? Quando eu falar um pouco do Carmelo, vocês vão entender. Ele é interessante, a sua localização geográfica, exatamente com o evento que o caracteriza, que é aquele desafio da Elias e os profetas de Baal. A sua localização geográfica está diretamente relacionado com os eventos que lá se desenrolaram. Então é interessante a gente conhecer o Monte Sião, onde foi estabelecida a cidade de Jerusalém, e o Calvário, onde se desenrolou a nossa salvação. Bom, se a gente fosse falar de monte aqui, todos nós sabemos que a Bíblia tem um monte de monte, né? Um monte de monte. Então a gente vai estudar um monte de monte. Para fechar aqui, 3 cidades que a Bíblia fala. Quem vai citar? Vila Velha não fala lá não. Fala de algumas outras vilas que são velhas. Jerusalém, a mais importante delas, que nós vamos estudar. Outra cidade. Belém. Será que essa cidade é importante, Belém? Jesus nasceu nela, né? Outra cidade. Cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu, onde cresceu e onde morreu. Foram faladas as 3 cidades. Belém é onde ele nasceu, Nazaré onde ele cresceu, em Jerusalém é onde ele morreu. Perceba, eu preciso saber disso. Onde fica cada uma delas? Nós vamos estudar aqui e aprender. Então, além de outros aqui, rios, mares, o clima, etc. Seguindo, algumas definições de geografia. Deixa eu apresentar mais algumas definições. Está aí no material, viu? Continuo na primeira página da introdução. Em seu livro, Geografia Histórica do Mundo Bíblico, nós temos aqui, esse autor, Netta Camp Demoney, ele dá um conceito, e o conceito dele está aqui. A geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Hoje é a primeira aula, não tem nem 20 minutos de aula, mas eu já vou dar de brinde a vocês que chegaram cedo. Se eu perguntar na prova aí um conceito segundo Netta Camp Demoney de geografia bíblica, está aí, Se fosse você, já pintava no seu material. Vai que eu resolvo pedir. Só para abençoar você que veio na primeira aula, chegou cedo, já, de repente, Deus já está abrindo seus olhos aí, me usando para tal. Isso aqui é um conceito. Qual o conceito de geografia bíblica? Ou seja, a geografia bíblica, ela estuda de forma sistemática o cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Está aí. Outro conceito, agora de J. McAdams, a geografia bíblica apresenta o painel bíblico em que o reino de Deus teve o seu início e onde experimentou os seus triunfos. Então, tudo lá está nesse ambiente. Vamos avançar para concluir a introdução. Assim, através da geografia bíblica, faremos uma fascinante viagem que, partindo da Mesopotâmia, vamos começar lá na Mesopotâmia, chegaremos até a Europa, já falamos aqui da Europa, percorreremos os caminhos antigos para compreendermos por que é tão atual a nossa fé. O roteiro, olha onde está aí, na Bíblia. Vamos seguir, esse aqui é o nosso mapa turístico, a Bíblia é que dará o nosso roteiro. As informações geográficas contidas nas Sagradas Escrituras são exatas e constituem, com fidelidade e riqueza de detalhes, a topografia e as divisões políticas da antiguidade. Há incalculáveis tesouros à nossa disposição. São informações que nos ajudarão a conhecer melhor a terra que mana leite e mel. Então, meu conselho agora é aperte o cinto e partimos para a nossa viagem. Primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a cosmogonia bíblica. Uma palavra um pouco
complicada, mas o conceito não é muito difícil, não. Coloquei uma imagem, não sei se dá para ver, mas é como se o globo da Terra, né, estivesse nas mãos aqui de um ser maior, para dar a ideia da Terra nas mãos de Deus. E nós vamos entender o porquê dessa imagem relacionada a esta expressão cosmogonia bíblica. A palavra cosmogonia, ela deriva de duas palavras gregas, como sempre. A palavra cosmos, universo. Gonê, ou goné, é nascimento. Vem ali do Gênesis, de origem. Então, quando a gente está falando de cosmogonia, nós vamos entender a origem do universo, mais especificamente desta parte do universo em que habitamos, chamado de planeta Terra. Vamos entender a origem, para chegarmos até a parte que nos interessa, que é onde se desenrola todo o plano divino da salvação, desde Adão até Cristo. Então, nós vamos começar com a origem do universo, do planeta, e este ponto dentro do planeta, que é o ponto que a Bíblia vai nos apresentar. Vamos ver aí, ainda no material, a cosmogonia é a disciplina que tem por objetivo determinar a origem e a formação do universo. A cosmogonia é também uma narrativa, doutrina ou teoria, no nosso caso aqui nós tomaremos como doutrina, né, um ensino bíblico, que versa sobre a origem do universo. É claro, existem muitas cosmogonias aí, que são, vamos dizer assim, teorias acerca do universo. Big Bang, e por aí vai, teorias. Mas nós acreditamos, de forma cabal, que a Bíblia é inerrante, infalível, portanto, tudo o que ela diz é a verdade absoluta na qual nós estabelecemos a nossa fé. A nossa fé está firmada no que a Bíblia diz, independente do que as outras vozes dizem. Nós estamos estudando aqui a geografia bíblica e, naturalmente, a cosmogonia bíblica. O que a Bíblia diz sobre a origem do universo, do planeta, do homem, e assim discorrendo para todo o plano da salvação. Naturalmente que a Bíblia, embora não seja um livro científico, não é a proposta da Bíblia ser um livro científico, ela não é. Mas, apesar de não ser um livro científico, a Bíblia não emite nenhum conceito errôneo quanto à origem do universo. Nós não vamos debater isso cientificamente. Estamos falando da nossa fé. Assim nós cremos. Sua cosmogonia tem sido corroborada por renomados filósofos e cientistas. E ainda que não tivesse nenhum filósofo, nenhum antropólogo, nenhum sociólogo, nenhum cientista, se fosse zero cientistas atestando a Bíblia, mas o fato de Jesus atestar para nós, pronto, basta. Ele é a palavra última e final. E nós vamos nos guiar por aqui. Mas acrescento o fato de que alguns renomados filósofos e teólogos e cientistas, melhor dizendo, também corroboram esta verdade. Não faz tanta diferença para nós, não. Para nós o que importa é o que a própria Bíblia diz de si mesmo, que Jesus diz, mas aqui é importante salientar também que existe um grupo de filósofos e cientistas que também corroboram aquilo que a Bíblia diz. Podemos confiar irrestritamente na Bíblia Sagrada. Por quê? Como já estudamos no livro 1 do nosso curso básico, a saber, Bibliologia, a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Somente ela pode responder-nos com absoluta segurança a todas as questões. Partindo desse princípio aqui, no qual todos nós concordamos, vamos falar agora da matéria-prima original. Qual foi a matéria-prima da qual originalmente Deus se valeu para a criação do universo, do nosso planeta,
do ser humano e de tudo que nós vamos estudar. O habitat do ser humano, que está registrado na Bíblia. Estou dando passos atrás, irmãos, aqui, claro, como eu estou dizendo, a primeira aula é sempre uma aula muito teórica, para a gente entender em que terreno nós estamos pisando. Não estou chegando aqui falando da geografia bíblica, estou retrocedendo a origem do universo, do planeta, o Éden, onde Deus colocou, e dali começa a desenrolar, e nós vamos começar a ampliar esse mapa, que será o pano de fundo do nosso estudo aqui na geografia bíblica. Então vamos começar aí da matéria-prima original. No que tange a matéria-prima original, destoavam os hebreus radicalmente dos outros povos. Por quê? Porque eles têm a revelação de Deus, tinham e têm. Os outros povos vinham lá com suas teorias. Se você for perguntar lá no mundo antigo, a um egípcio sobre a origem do universo, ele ia vir com as teorias doidas dele lá, das divindades dele, do faraó e tudo. Ou seja, eles tinham uma visão de mundo, de origem de mundo, de criação de mundo, de universo deles. Se nós fôssemos pensar nos povos acadianos, indo lá para a Mesopotâmia, o berço da humanidade, sumérios, estou falando da região lá dos babilônios, assírios, eles também, diante da sua formação filosófica, teológica, aspas, das divindades dele, eles também tinham uma visão de mundo. Os hebreus, por receberem a revelação bíblica, obviamente eles destoavam, batiam de frente, radicalmente, com esses outros povos, pois não se ocupavam em filosofar acerca da cosmogonia, apenas criam firmemente no princípio. Deus criou os céus e a terra. Irmãos, hoje existem teorias absurdas sobre a criação do universo. Ainda há, hoje em dia, teorias das mais absurdas. Nos tempos antigos haviam também. Existiam teorias, por exemplo, que o mundo, planeta, é plano, né? A teoria da Terra plana, a Terra plana, sobre as costas de alguns elefantes gigantes, que caminhavam estes ainda equilibrados sobre mais gigantes do que eles, tartaruga. Parece absurdo? Era absurdo, mas tinha povos que acreditavam assim, que a terra era um imenso plano que estava firmado sobre alguns elefantes, que estavam, por sua vez, firmados sobre gigantescas tartarugas, e assim ia. Então, teorias sempre houveram. Quando você perguntasse a um hebreu sobre a origem do universo, ele resumia e dizia isso aqui, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A origem do universo, portanto, é Deus. Não diz o Pentateuco que a terra e os céus foram chamados à existência a partir da palavra de Deus? Sim, diz. Por que então ir ao encalço de outras explicações? Para nós não há necessidade de nenhuma outra. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. Por que se ocupar de uma matéria eterna, se a eternidade é um atributo exclusivo do Todo-Poderoso? O autor da Epístola aos Hebreus, olha o que ele escreve. Está no capítulo 11, versículo 3. Eu coloquei o texto aqui, ó. Pelo quê? Pela fé. Nós entendemos. Olha que interessante, está falando de fé e razão. Pela fé, nós entendemos. Então, está falando que a fé é um elemento que traz razão, é o elemento racional da alma. Se você não tiver fé, você não vai entender dessa forma. Pela fé entendemos que mais de um planeta, os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Então, se alguém perguntar, será que existe mesmo outros planetas ou isso é invenção? Não, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E aí ele vai além. De maneira que aquilo que se vê, que a gente consegue ver no mundo, não foi feito do que é aparente. Ou seja, isso aqui é um jogo de palavras. O que a gente é capaz de ver não foi feito a partir de algo que seja possível ver. O que a gente consegue ver
foi feito a partir de algo que não dá para ver. É o que ele está dizendo. Nós entendemos que o mundo, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de algo que se vê. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo veio à existência a partir do quê? Pela palavra. Você pode ver a palavra? Não, você não vê a palavra. Deus simplesmente ordenou e tudo veio à existência. Então, qual é a matéria-prima? É a palavra. É a palavra. Nós chamamos isso pela fé, somente pela fé. Isso significa que Deus criou o universo, aí esta expressão latina, ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Não tinha uma matéria-prima para ele criar. Ele simplesmente ordenou, e a partir da ordem de Deus, as coisas começaram a existir. Nós cremos desta maneira. Os escritores sagrados descartam por completo a existência de uma matéria-prima original. Tudo quanto existe veio a existir através da palavra de Deus. Não há explicação mais plausível e mais convincente. Então, tudo que nós vamos estudar montes. Como esse monte foi criado? Pela palavra. Nós vamos estudar sobre rios, como foram criados? Pela palavra. Nós vamos estudar sobre mares, como foram criados? Pela palavra. Nós vamos estudar sobre, enfim, toda a topografia. É claro que o homem, com a sua ação, ele provocou algumas modificações ao longo do tempo. E alguns fenômenos da natureza também provocaram modificações. Poderíamos citar aqui o maior de todos eles, que foi o dilúvio. Obviamente, a terra pós-diluviana é diferente da terra antediluviana. Um grande fenômeno do juízo de Deus que fez mudança na topografia, na hidrografia, etc. Mas, originalmente, a terra, toda ela, foi criada pelo poder da palavra de Deus. O que nós vamos estudar veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Foi o que Paulo quis deixar bem claro quando ele discursou lá no Areópago, em Atenas, capital da Grécia, diante de filósofos epicureus e estoicos. O que ele disse? Estamos falando aí, desde a origem do mundo até esses dias de Paulo, já haviam se passado quase 4.000 anos, e o assunto ainda era esse, a origem do universo. Hoje já estamos há quase 6.000 anos, e ainda nas grandes universidades, nos grandes centros acadêmicos, qual é o assunto? A origem do universo. Esse assunto nunca sai de moda. Esse tipo de filosofia, de pensamento científico. E Paulo, então, entra naquele grande centro de discussão filosófica, e ele vai direto ao ponto dizendo, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Paulo foi apresentar, até que havia lá um espaço dedicado ao Deus desconhecido, e Paulo então diz, este que vós adorais sem conhecer, é este que vos apresento, o Deus que fez o céu e a terra. Portanto, aí, encerrou o assunto sobre criação da terra. Deus criou todas as coisas. É imprescindível que o homem saiba a origem de seu habitat. De outra forma, como haverá de situar-se diante da realidade que o cerca? Não se trata de mera questão geográfica, é algo que transcende a nossa geografia. Já estou no encerramento do capítulo 1. Graças a Deus, porque nas Sagradas Escrituras temos uma resposta absolutamente correta quanto à origem do universo. Tudo quanto existe, inclusive o ser humano, foi criado por quem? Por Deus. Então, fizemos esse recuo à origem de tudo para mostrar que pela fé, pela palavra de Deus, nós cremos que Deus é a origem de tudo. Então, a partir dessa perspectiva bíblica, a partir da perspectiva da nossa fé, torna-se muito mais fácil e emocionante estudar a geografia das terras que serviram de cenário à história da nossa salvação.
Então nós vamos caminhar por esse terreno pelo qual nós cremos peremptoriamente, com base bíblica, que foi tudo criado por Deus. Comecemos, portanto. Vamos ao capítulo 2. Agora nós vamos começar a desenhar aí o território, esse mapa. Já te chamo, eu acho que, deixa eu ver, no seu material aí, a página 11 ou 12, que está esse mapa aqui, tem um mapa, um recorte assim de um mapa, dá uma olhada aí em qual página que está. Página 13, tem aí a Espanha, Roma, Macedônia, Grécia, o Mar Mediterrâneo, né? Canaã, o Mar Vermelho, etc. Aí tem pontilhado assim um quadrado, não é? Um retângulo, melhor dizendo, perdão, um retângulo. Esse retângulo aí é que nós vamos estudar hoje aqui, e a partir, e depois nós vamos definir uma parte mais importante, que é a terra de Israel. Mas, a princípio, aí está todo o mundo bíblico. Então, dá uma olhada só aqui nesse mapa, está aqui. Essa imagem aqui é o que nós chamamos de mapa mundi estilizado. O que é um mapa mundi estilizado? Todos nós sabemos que a Terra, né, o planeta, é um globo, né? É como se fosse uma bola, não perfeita. E aqui nós pegamos, e é como se a gente pegasse esse globo e abrisse ele assim, né? Transformasse ele num plano. E a esse plano nós chamamos de mapa mundi estilizado. Obviamente, aqui, temos aqui as Américas, do Sul, Central, América do Norte, aqui o continente africano, aqui em cima o continente europeu, aqui a parte da Ásia, e aqui embaixo a Oceania, não é? Então, aqui estão os continentes. Mas quando a gente fala do mundo bíblico, lá na Bíblia não vai falar da América do Sul, da América do Norte, não vai falar da Oceania, Austrália, etc. O que vai aparecer no mundo bíblico? É isso aqui, ó. É esse retângulo aqui. Tudo que a Bíblia fala está aqui dentro. Tudo que a Bíblia fala está aqui dentro. Era o mundo conhecido desde Adão até o Apocalipse. O mundo conhecido estava ali. Até os dias de Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias. Paulo tinha um desejo de pregar a Cristo nos confins da terra. Pensava ele tratar-se aqui, ó, da Espanha. Jonas queria fugir de Deus para o fim do mundo. Comprou uma passagem para Tarsis, na Espanha. Era a ideia deles do mundo daquela época. Depois, é claro, aí a gente não vai entrar nessa questão, as navegações, atravessando o Oceano Atlântico, da Europa aqui para as Américas, a volta aqui por baixo pela África, né, para as Índias e tal. Aqui está a Índia, por exemplo. Ou seja, é outra história. Para nós aqui não vamos ficar circunscritos ao mundo bíblico, aquele quadrante ali, mas especialmente aqui esse território de Israel aqui, terra de Israel. Aqui é a Europa, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui já vai para a Ásia, enfim, nós vamos tratar desse espaço geográfico aqui, mundo bíblico. Vamos seguir o nosso material, pode acompanhar por aqui, é um outro mapa, né, para nos ajudar a perceber melhor todo esse espaço. Aqui o Mar Vermelho, que divide aqui ó, o Oriente Médio, aqui o continente africano, que está a Arábia Saudita, que esse pedacinho aqui, só esse pedacinho aqui é Israel, só esse pedacinho aqui. Nós vamos mostrando. Então, o mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio e terras do contorno do Mar Mediterrâneo. É ele o berço da raça humana. Tudo começou ali. Mais precisamente na Mesopotâmia, nas planícies, entre quais rios? Rios Tigre e Eufrates. Já vou dar uma definição de Mesopotâmia. Está aí no seu material, nota de rodapé, Mesopotâmia? Tem lá embaixo? Acho que eu coloquei, não é? Não tem não? Ou na página seguinte?
Tem, né? Deve ter ido para a página seguinte. Então, Mesopotâmia, o que significa isso? Palavra grega que significa país entre rios. Então, meso é no meio, potâmia aí são as águas, né? Os rios. Então, Mesopotâmia entre rios. Segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, foi o país, a terra de Naor, né? E Abraão, antes de migrarem para a terra da promessa, da promissão. Então nós vamos falar desse território, entre rios. Que rios são esses? Em que esta terra está colocada? Mesopotâmia, país entre rios. Que rios são esses? Coloquei aqui, nós vamos ler esse texto aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí, acha aí o livro de Gênesis, vou te dar 40 minutos para você achar o livro de Gênesis. Já acharam? Capítulo 2. Eu botei do 10 ao 14, mas eu vou começar a leitura no 8. Gênesis 2, a partir do versículo 8. E plantou o Senhor... Deixa eu voltar aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ponto. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Saía um rio, mas depois se dividia e tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Já antecipo, talvez vocês possam ver na nota de rodapé aí, ou no meio aí da Bíblia, dependendo. Cush é a região que hoje corresponde à Etiópia. Está na Bíblia de vocês? Tem um númerozinho e mostra lá? Não sei. Talvez tenha. Na minha Bíblia aqui aparece o número 9. E aparece aí Etiópia. Já está lá no continente africano. Depois eu vou mostrar no mapa. Versículo 14. O nome do terceiro rio, qual é o nome dele? Como é que está o nome aí? Terceiro. Estou no versículo 14. O nome do terceiro rio é o... Tem Bíblia que já mostra Tigre, né? E outros Hidekel. Na minha está Hidekel, mas tem um númerozinho. Que se você buscar lá, ou no meio, ou na página, embaixo, dependendo, qual é o significado? Não. Hidekel é tigre. Hidekel é tigre. O terceiro rio é o Hidekel, que é o tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Eu vou me apegar nesses dois últimos, o Hidekel, que é o tigre, e o quarto, que é o Eufrates. Então, a Mesopotâmia, ela está situada exatamente aqui, ó. Aqui, ó, Mesopotâmia. Entre os rios Tigre, que é esse aqui, e Eufrates, que é esse aqui. Então, aqui você tem, ó, o Tigre, e aqui você tem o Eufrates. E aí no meio você tem a Mesopotâmia. Aqui está, a maioria das Bíblias tem esse mapa aqui. A maioria da Bíblia, lá no final da Bíblia, todas as de estudo tem. Uma ou outra Bíblia não deve ter, mas todas as Bíblias de estudo têm esse mapa lá no final. Se você dá uma olhada nesse mapa, aqui no sul da Mesopotâmia tem um país chamado Babilônia. No norte da Mesopotâmia tem outro país chamado Assíria. Aqui começa o berço de toda a civilização. O Jardim do Éden estava entre eles. Entre o Tigre, o Eufrates, estava aqui.
E interessante é destacar o seguinte: Babilônia, que estava aqui no sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Pergunto, hoje, 2025, existe um país no mundo chamado Babilônia? Não existe. Mas a região atual, que corresponde à antiga Babilônia, é o Iraque. No mundo hoje, existe um país chamado Assíria? Existe Síria. Mas eu estou perguntando a Síria, começando com A. Também não tem mais. Mas a região geográfica atual, que corresponde à Síria dos tempos bíblicos, é o Irã. Então percebam, Irã no norte da Mesopotâmia, Iraque no sul da Mesopotâmia. E exatamente ali é onde existia o Jardim do Éden, está mais ou menos ali. Estamos falando do berço da humanidade, na Mesopotâmia. Esses dois países aí, arqui-inimigos de Israel. Vamos avançar mais um pouquinho, só aqui a setinha mostrando os rios, ó, voltando aqui, ó, de novo. Aqui está o rio Tigre e aqui está o rio Eufrates. E no meio deles, naturalmente, aqui a Mesopotâmia. Só para a gente se situar sempre. Esse pedacinho aqui você vai ter que tomar sempre como referência, sempre. O mar Mediterrâneo e essa margenzinha dele aqui, esse pedacinho pequeno mesmo, é a terra de Israel. É um ponto muito pequeno. O mapa for grande, você nem percebe. Israel é bem pequeno. Está esse pedacinho aqui, próximo aqui do mar Mediterrâneo. Vamos continuar avançando. Então, Mesopotâmia, como nós já falamos, entre rios, a região entre os rios Tigre e Eufrates. Esta região, está aí, ó, um outro mapa, vai ajudar a ver, ó, aqui o Tigre, aqui o Eufrates, eles vão desaguar, se eu não me engano, aqui é o Golfo Pérsico aqui, ó. Exatamente onde hoje lá é a região do Irã, onde saem aqueles navios de petróleo e tal, toda aquela confusão que recentemente falou. Aqui é o Mar Vermelho, aqui é o Egito, aqui é a travessia do Mar Vermelho, o deserto, para subir aqui para a terra de Israel. Ó, Egito, Mar Vermelho. Esse rio aqui, qual é o rio do Egito? Qual é o nome daquele grande rio lá do Egito? Rio Nilo. Onde Moisés foi colocado, é esse rio aqui, ó, que vai desaguar no mar Mediterrâneo. É o rio Nilo, que compete com o rio Amazonas, qual seria o maior rio do mundo. Às vezes diz que é o Amazonas, outro diz que é o Nilo, são esses dois grandes. Aqui, ó, aqui já está no continente africano. Aí atravessa aqui o Mar Vermelho, chega aqui a região de Israel. Então está lá o rio Tigre, o rio Eufrates, as águas deles descem e desaguam lá embaixo, no Golfo Pérsico. Ainda existem hoje esses rios, principalmente o Eufrates. E a Mesopotâmia, naturalmente, no meio. A expansão territorial. Vamos falar um pouco sobre essa expansão territorial. E disse, maldito seja, estou ainda aí no começo, tá? Do nosso capítulo 2. Estou pegando apenas o texto bíblico aqui, ó. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Por que eu estou mostrando essa palavra aqui? Porque o mundo bíblico, ele foi dividido, depois que houve o episódio do dilúvio, sobre esses 3 filhos de Noé. Sem povoou uma região, que dá origem aos povos semitas. Canaã, filho de Cã, povoou outra região, que vai dar origem aos povos cananitas ou cananeus,
e Jafé vai povoar uma outra região, que vai dar origem aos povos jafenitas. Nós vamos ver no mapa esses homens bonitos aí que vocês estão vendo aí, o Shem, Cam e Afete. Esses 3 filhos de Noé, eles se dividem e vão povoar regiões que vão dar origem a esses territórios hoje, do norte da África, da Europa e do Oriente Médio. Vamos ver aqui que regiões são essas. Na dispersão das raças, após o dilúvio, está lá em Gênesis 10 e 11, Sem, os semitas, povoaram o sudoeste da Ásia. Por exemplo, Abraão era semita, os povos hebreus, judeus, são semitas. Vocês já ouviram falar de antissemitismo? Exatamente essa perseguição, essa aversão aos descendentes de Sem, os semitas, dos quais o principal são exatamente os judeus. Então, vez por outra, a mídia fala aí de antissemitismo. Por exemplo, Hitler, que era jafenita, aqui, ó, Europa, são jafenitas, ele liderou um movimento antissemita para acabar, exterminar os descendentes de Sem, especialmente aí os judeus. Então, vez por outra, existem levantes antissemitas que são perseguição aos descendentes de Sem. Cão, ou Cã, povoou a África, Canaã e a Península Arábica. Jafé ficou com a Europa e parte da Ásia. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. Então, claro, não vamos tratar aqui das Américas, de Oceania, mas aqui ó, os canitas ficaram com a África, o continente africano, os jafenitas ficaram com a Europa e os semitas aqui no Oriente Médio e a parte aqui do sudoeste asiático. Os 3 filhos de Noé foram dispersos e foram povoar essa região. Aqui está o mar Mediterrâneo, sempre essa referência. E esse pedacinho pequeno aqui, que margeia o Mediterrâneo, é a terra de Israel. Todo o desenrolo da Bíblia está aqui dentro. Estou mostrando vocês aí dentro do mapa mundi. Fértil crescente. Vamos entender essa região. Por que que tem esse nome? Vou passar aqui, passar essa imagem. Só para a gente ter uma noção do mapa. Sempre essa referência aqui, mar Mediterrâneo, a terra de Israel, aqui o norte do continente africano, Egito, deserto da Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita, rios Tigre, Eufrates, aqui no sul a Babilônia, no norte a Síria, enfim, essas terras que a gente sempre ouve na Bíblia. Mais para cima lá vai estar a Europa, depois vai chegar lá na região dos romanos, povos que falou. Ok, aqui está o fértil crescente. Aqui, ó. Deixa eu passar esse mapa. Se traçarmos, está aí no material, ó, estou lendo agora, depois eu vou voltar ao mapa e mostrar esse fértil crescente. Se traçarmos uma linha curva que partindo do Egito, passe pela Palestina e a Síria mediterrânea, e seguindo depois até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Vou mostrar depois no mapa de novo. Ó, aqui está o Egito. Se você fizer uma meia-lua aqui, você vai subindo aqui o Mediterrâneo, margeando, passa pela Síria, vai parar lá na Mesopotâmia, é como se fosse aqui uma meia-lua. Deixa eu ver se a próxima imagem aqui vai, ó, uma meia-lua. Então, aqui é o tal do fértil crescente. Isso aqui é importante, irmãos. O mundo bíblico, principalmente dentro dessa região, as guerras por domínio, para se transformar uma superpotência. A primeira grande superpotência que a Bíblia vai falar é o Egito. Depois a Bíblia vai falar dos assírios. Depois a Bíblia vai falar dos babilônios. E aí, principalmente esses 3. Ó, vou voltar aqui. Egito, aqui no norte da Mesopotâmia, a Síria, aqui no sul da Mesopotâmia, a Babilônia,
e até os medos e persas vão estar para cá, ó, que já Irã já é a terra dos persas, que vai ser próximo a próxima grande potência, que vai vencer os babilônios, né? Os babilônios vencem os assírios. Por que é importante entender isso? Olha quem está no meio do caminho aqui, é esse pedacinho aqui, é Israel. Então, quando o Egito era uma superpotência, ele vai lá e domina Israel. Se a Assíria quer se tornar uma superpotência, ela está aqui, ela vai precisar derrotar o Egito. E é claro, para vir aqui batalhar contra o Egito, vai ter que passar pela terra de Israel. Quando a Babilônia se torna uma potência, ela domina a Assíria e ela vai ter que vir lutar contra o Egito. Para vir lutar contra o Egito, vai ter que passar pela terra de Israel. Não é que a terra de Israel naquele período era uma potência, mas quem queria dominar aquela região tinha que fatalmente passar por dentro do território de Israel e conquistar o território de Israel. Então, os egípcios dominaram, os assírios dominaram, principalmente Israel, não conseguiram capturar Judá, porque Deus deu livramento, mas o norte, os assírios dominaram o norte, espalharam as tribos do norte, que vai dar origem ao povo samaritano. A gente precisará entender tudo isso. Estou falando aqui passando por alto, mas nós vamos falar depois com profundidade. Tudo se desenrola aqui. E a Babilônia vai lutar lá com o Egito, passa por Israel, né, Judá mais precisamente. Quando volta, faz a primeira deportação. Vai lá lutar de novo com o Egito, volta, leva a segunda deportação. E aí, na terceira, Judá vai querer se aliar com o Egito. E Jeremias falava, não se junta com o Egito, não se junta com o Egito, não confia no Egito. O rei de Judá foi confiar no Egito. E aí não teve jeito. Então Nabucodonosor, quando vem para a terceira, ele destrói completamente Jerusalém, destrói o templo, a cidade. O objetivo era conquistar o Egito. E aí finalmente traz a terceira e última deportação e Jerusalém cai definitivamente. Então a gente precisa entender, as batalhas estavam travadas aqui. Quando Israel, nos dias de Salomão, se tornou a maior potência da terra na época, todo o território de Israel dominava o norte do Egito, essa parte aqui, a Mesopotâmia, tudo foi parte do território de Israel. Lembra que eu disse no começo da aula, nos dias de Salomão, o território de Israel se expandiu, a sua maior expansão. Atualmente, o território de Israel é 20 vezes menor do que era nos dias de Salomão. Porque pela infidelidade, pela idolatria, pelos pecados do povo, Deus permitiu que outras nações entrassem e tomassem o território. Vamos seguir aí, ainda no material. Há 4.000 anos, esse poderoso semicírculo em redor do deserto da Arábia, denominado Fértil Crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras, como pérolas em um colar. Dela, erradicou luz clara para toda a humanidade. Então, mais uma vez aqui, dá uma olhada no mapa, só para te ajudar. Esse mapa é sempre para te ajudar a ter uma noção do território que estamos falando. Ó, Israel, esse pedacinho aqui. É o mar Mediterrâneo, aqui a grande península do Sinai, o deserto, aqui já é o norte da África, o Egito, a Arábia Saudita, aí vem os outros países aqui. Aqui a Turquia, se for vindo para cá, já está indo para a Europa. Isso aqui está tão desatualizado que ainda tinha União Soviética, esse mapa aqui, que é hoje a atual Rússia, né? Prosseguindo na nossa leitura. Ali foi o centro das civilizações desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro, da cultura greco-romana. Como já vimos, a faixa de terra estreita que vai de Ur, no sul da antiga Caldeia, até as proximidades do Nilo, chamava-se Fértil Crescente. Em algum ponto dessa imensa região, a humanidade teve o seu berço antes e depois do dilúvio. Foi ali, a gente acabou de ver, quando falou da região geográfica onde Deus plantou o Éden, fala dos rios, Pison, Hidekel,
que é o Tigre, o Eufrates. Então, diz que tudo estava ali. O Tigre e o Eufrates nós conseguimos ainda hoje identificar. A gente não consegue identificar os outros rios, mas esses dois a gente ainda consegue identificar. Então, o berço da humanidade, aonde Deus plantou o jardim do Éden, aonde Deus colocou ali Adão, é exatamente ali, nesse ponto da geografia mundial, especialmente bíblica. Civilizações importantes tais como a Suméria, a região Babilônia, acadiana, a aramita, a terra de Arã, a atual Síria, aí nasceram e daí saíram levando progresso para outras partes da terra. Tigre e Eufrates no Oriente e no Ocidente ligavam-se por estradas reais que passavam por Harã, Alepo, Damasco, Jerusalém e alcançavam o Egito. Todo aquele semicírculo dessas principais cidades do Fértil Crescente. Caldeia, já ouviram falar? Caldeia, terra dos caldeus. Outro nome para caldeu, babilônico, é a mesma região. No sul, da Mesopotâmia. No norte, a Síria. Do outro lado da meia-lua, lembra? O Egito. A batalha estava toda ali, sempre entre eles, pelo domínio de toda a região. Esses três se tornaram grandes potências. Essas potências disputavam em campo de batalha o domínio do mundo. Então, se queria ser a maior potência do mundo da época, tinha que dominar essa região. O Egito primeiro. Se surgiu a Síria, tinha que vencer o Egito. Surgiu a Babilônia, tinha que vencer a Síria e o Egito. Surgiu os Medo-Persas, tinha que vencer a Babilônia e o Egito. Surgiram os romanos, os gregos antes ainda, tinha que vencer toda aquela região. Por fim, os romanos tinham que derrotar toda aquela região. Ali era o palco das guerras de quem queria se tornar uma potência na região. Olha o mapa aqui. Outro mapa que está presente em todas as Bíblias. Aqui já é, aqui está Israel, aqui está o Egito, aqui a Mesopotâmia, então os rios Tigre, Eufrates, sempre essa nossa referência aí. A Mesopotâmia, onde está aqui o rio Nilo, logo temos o Egito, terra de Canaã. Esse nome até que se tornou Israel. Quando Deus vai falar as migrações de Abraão e tal, é para cá. Abraão, ele sai daqui. A origem mesmo de Abraão era lá na Mesopotâmia. Você vai ler o capítulo 11 do Gênesis, ele estava aqui. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, daqui, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele sai daqui e vem para cá. Atravessa o rio Eufrates e vem para cá, e aqui é a terra que Deus dá a ele por promessa, terra que mana leite e mel. Dali Isaac, Jacó, e vai. Jacó tem o nome mudado para Israel, o nome da terra passa a se chamar Terra de Israel, que às vezes a gente não para pensar, mas significa terra do Israel. Israel é outro nome de Jacó, é a terra que Deus entregou para ele, é a terra do Israel. É como a sua casa, a casa do José, a casa do João, a casa do Israel. É essa terra, é a terra do Israel, que Deus deu para ele. E dele, as 12 tribos, os 12 filhos, enfim, esse território aqui, que antes pertencia aos cananeus, os filhos de Cã, lá o filho de Noé, Cã, Canaã. E depois Deus vem e diz para Abraão sair da terra dele e ir para lá, que ia entregar toda aquela terra para ele. Era uma punição a Canaã, porque o seu pai, Cã, profanou lá ao Noé. Você lembra do episódio, tudo narrado no Gênesis ali, capítulos 8, 9 e 10. Enfim, a terra de Canaã, eu já expliquei, era uma passagem obrigatória, tanto para assírios quanto caldeus e egípcios. Sendo assim, Canaã se tornou o centro do Fértil Crescente, terras disputadas pelas potências do mundo antigo. Queria dominar, não tinha como sobrevoar, tinha que passar por terra ali, pisar no território de Israel
para transitar de um lado para o outro. Por isto, o Velho Testamento registra muitas vezes Israel sendo ameaçado pelos assírios, pelos caldeus, recorrendo ao poder militar do Egito e vice-versa. Muitas vezes, principalmente nos livros de Jeremias, Deus vai falar o tempo todo por intermédio de Jeremias: não faça aliança com o Egito, não faça aliança com o Egito, porque os babilônios estão vindo do outro lado para lutar com o Egito, e Israel fazia aliança para lutar contra os babilônios. Deus fala: não faça aliança. Ainda vai usar um termo, é uma expressão, que é como se você estivesse se apoiando. O Egito é como alguém precisasse se apoiar, né, num bordão, num cajado, né, uma muleta, mas naquela época usava um bordão. Mas ele dizia assim: olha, o Egito é como se fosse uma cana que já está trilhada. Você vai colocar sua força de apoio nele, ele vai quebrar e as ferpas ainda vai entrar no seu braço e ainda vai te ferir. Olha o que Deus dizia: você vai se apoiar nele, ele vai quebrar e ainda vai te machucar. Não confie no Egito. Mas não tinha jeito, o povo preferia acreditar no homem, maldito homem que confia, preferia acreditar do que em Deus. Você entendendo essa questão geográfica ali, vai fazer sentido todas essas profecias. Mais uma vez, vamos recorrer ao material didático para a gente continuar aí falando sobre a importância dessa região. Página 12, está no seu material aí, né? Deixa eu continuar aqui. Terra de Canaã era passagem. Quando Nabopolassar, auxiliado por Siaxíares, rei dos persas, destruiu Nínive, sepultou o grande império assírio, lançou as bases do império caldeu, com capital em Babilônia. Todas essas potências perseguiram Israel e atacaram o Egito. E o Egito revidou também com suas tropas. Do poder dos gregos, Judá não se livrou. Os romanos subjugaram Israel e destruíram Jerusalém no ano 70. E só foi restaurado o Estado de Israel quando? Desde o ano 70 até recentemente, a nação foi destruída e o povo foi espalhado. 1948, portanto, após a Segunda Grande Guerra. Desde que os judeus se implantaram na Palestina no meado do século passado, o mundo todo passou a se despertar pelo Oriente Médio. E até mesmo os árabes, esquecidos por séculos, passaram a ocupar papel proeminente entre as nações. Os árabes se impõem pelo petróleo e os judeus pelo valor espiritual. Israel retornou à terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência em possessão perpétua, conduzido pelo braço do Senhor, porque lhe está reservado por profecias. Papel importante nos acontecimentos que precederão o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Cristo em glória, a batalha do Armagedon, o milênio, enfim. Olha quanto do cenário escatológico profético ainda giram em torno daquela terra. Por isso que eu disse a vocês, irmão, não tem outra explicação senão espiritual para essa terra estar sempre aumenta, diminui, e briga, e é meu, e a faixa de gás é minha, e não é, e é sua, e o lado, a região do Sinai é do Egito, e passa para Israel e devolve, e as colinas de Golã, e faz parte da Jordânia, e continua assim, o território é a questão espiritual, tem as profecias relacionadas, então tem um forte fator espiritual, mais do que geopolítico, muito mais, é a questão espiritual. Israel, mais uma vez, ocupando o centro das atenções da terra e Jerusalém, sendo a coroa para todos os povos da terra. Nós vamos falar agora, então, dos limites do mundo bíblico. Nossa aula agora, a gente vai caminhar para o encerramento. Eu vou apenas mostrar para vocês aqui esses povos e esse recorte do mundo bíblico, para a gente entender onde, a partir da semana que vem, a gente vai aprofundar. Em termos gerais, pode-se delinear a área do mundo bíblico da seguinte maneira. Aí você já pode olhar no mapa que eu te falei na página 13, né, que tem um mapa, aí tem um retângulo aí, não é? Então a gente vai começar do norte. Se você olhar no mapa,
no norte, lá no norte, ou seja, à sua esquerda acima está a Espanha. Então a gente partindo lá da Espanha, a gente vai cruzar todo o norte, a gente vai atravessar a Itália, o Mar Negro e vai até o Mar Cáspio. Você está conseguindo identificar aí no mapa? Consegue ver? Deve estar. Então é esse pedaço aí. Traçamos essa linha lá no norte, da Espanha, atravessou toda Roma, Macedônia, Mar Negro, chegou lá no Mar Cáspio. Ok, agora a gente vai descer. Da região lá do Mar Cáspio, nós vamos descer aí uma linha reta que parte do Mar Cáspio, vai descer pelo Golfo Pérsico até ali o Mar Arábico. Isso aí é a região da Arábia, hoje a atual Arábia Saudita. Muito bem. Agora nós vamos atravessar aí por baixo, para fechar esse retângulo. Nós vamos lá, da região aí da Arábia, uma linha reta partindo do Mar Arábico, vamos indo na direção oeste, passando aí pela Etiópia, já atravessamos lá para o continente africano. Esse recorte aí é o continente africano. Vamos passar por todo o deserto da Líbia, no continente africano. Agora nós vamos subir, para fechar esse quadrante, a oeste, uma linha reta que parte do sul do deserto da Líbia e vai subindo, aí corta a Espanha, abrangendo o Egito e as regiões do norte da África. Então traçamos essa linha aí. Em termos mais específicos, diríamos que a referida área fica situada entre longitude 5 graus oeste, 55 graus leste, aí é para quem entende aí do GPS, e entre 10 graus e 45 de latitude norte. Então está o mapa aí, dá uma olhada aqui, é esse o mapa que vocês têm aí. Então a gente pega aqui da Espanha, vai indo aqui ao Mar Cáspio, desce aqui até essa região da Arábia Saudita, atravessamos aqui o Mar Vermelho, lá de cá já está continente africano, aqui no norte o Egito, atravessa a Etiópia, Líbia, aqui o deserto da Líbia, sobe de novo aqui Espanha, aqui atualmente, ó, aqui é Portugal, Espanha, aí vai vindo aqui França, aqui está a Inglaterra, aqui está a Itália, aqui em cima a Alemanha, atualmente, né? Então, todo esse território aqui é o mundo bíblico. Está aí, ó. Tudo que a Bíblia fala está dentro desse território aqui. As viagens missionárias de Paulo, saindo daqui, pelo Mediterrâneo, indo para a Grécia, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Atenas, está tudo aqui. A viagem dele para Roma está aqui. O desejo, né, do Jonas de ir para Tarsis está aqui. O Egito, o pessoal atravessando o Mar Vermelho para chegar em Israel, tudo aqui. Tudo que a Bíblia narra está dentro desse retângulo aí. Vamos falar então das principais regiões dentro desse quadrante. Começando naturalmente pela origem. Eu fiz o recorte aqui, talvez fique melhor a visualização. Mais uma vez, repito, as Bíblias de estudo, todas elas trazem esse mapa aí. Todas as Bíblias de estudo são mapas da Sociedade Bíblica do Brasil, trazem aí no final. Então vamos falar sobre essas regiões. Alguns eu vou dedicar um pouquinho de tempo, outros eu vou apenas citar. Essas 19 regiões aí do mundo bíblico. Vamos citar aí as mais importantes. Começando pela Mesopotâmia. Tem muito texto dentro dela, a gente já falou alguma coisa. Essa região aí onde está o atual Iraque, leste da Síria, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, cujas nascentes ficam mais nas montanhas do leste da Turquia e onde naturalmente fica o berço da humanidade. Não é verdade que muitos manuais de história geral declaram ser o Egito o berço da humanidade. A verdade está na Bíblia. Aqui, na Mesopotâmia, é onde estava o Jardim do Éden, o Éden adâmico, onde teve origem a humanidade, na Mesopotâmia. Então nós acreditamos não nos manuais de história, mas na Bíblia. Logo,
Adão e Eva habitaram ali. Aqui, a Babilônia. Vamos ter aqui mais uma vez esta noção aqui, ó. Aqui estão os rios Tigre, Eufrates, a Babilônia aqui. O Éden em algum lugar entre esses dois rios. O Éden estava por aqui. A Babilônia. Vamos lá. Na Babilônia foi onde começaram a edificar a Torre de Babel. Estamos lá em Gênesis 10, 11, a Torre de Babel. Lá aconteceu a confusão das línguas. Babilônia, irmão, você vê que perpassa toda a Bíblia, chega até o Apocalipse, falando da grande Babilônia. Olha quando começa a Babilônia, lá em Gênesis, capítulo 10, e você vai lá no Apocalipse 19, está falando da Babilônia. Por quê? Porque ela é sinônimo de um sistema mundano contra Deus. Babel, Babilônia, se levantar contra Deus. E até hoje, quando a gente fala da Babilônia, estamos falando de um sistema mundano em oposição a Deus. Um sistema que se levanta para corromper o homem e fazer o homem se voltar contra Deus. Tudo aí. Diga-se de passagem, o levante do primeiro homem contra Deus aconteceu no Éden. Essa insurreição da humanidade contra Deus já ocorre no Éden. E eu não posso dizer exatamente se era ali na Babilônia, mas estava na Mesopotâmia, entre os Tigre e Eufrates. Só um parêntese aqui. Eu não posso afirmar, mas alguns manuais de geografia bíblica acreditam que sim, o Éden estava aonde depois foi localizada a Babilônia. Tanto é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os famosos o quê? Jardins suspensos da Babilônia, que era algo lindo. Nabucodonosor criou jardins elevados. Então já acredita que é até como se fosse uma remontagem do que era o Jardim do Éden, que foi ali recriado na época de Nabucodonosor. Não posso afirmar, volto a dizer, mas vocês vão encontrar isso aí em alguns manuais de história e geografia bíblica. Possa ser que encontre. A outra região famosa, se a Babilônia está aqui embaixo, sempre a referência, Tigre e Eufrates. Lá no norte, a Assíria. Lembrando que o Abraão era dessa região e Deus mandou ele sair daqui e vir para cá, ó, para cá. Sempre essa referência. E Deus falou: sai da tua terra, da parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Exatamente ali. Então, mais uma vez, a Assíria, aqui, ó, Damasco, é Síria, Jerusalém, faixa de Gaza, né? A Gaza, fica bem aqui. Quando a gente fala de Assíria, a capital da Assíria, talvez nesse mapa anterior aqui, está aqui, ó, Nínive. Qual profeta vocês lembram quando a gente fala de Nínive? O Jonas, né? Dá uma olhada bem boa nesse mapa, ó. O Abraão saiu daqui para vir para cá. Deus mandou o Jonas sair daqui para vir pregar aqui. A Assíria está fortemente ligada à história, está lá, ó, de Jonas. A cidade aqui, a capital da Assíria, Nínive. Aí aquela história, né? Jonas aqui, pega o navio para ir para Tarsis, cidade de Tarsis lá no extremo, a região da Espanha. Então ele enfrenta o Mediterrâneo e Deus tinha mandado o profeta vir pregar aqui. Eu vou voltar o mapa para que você perceba, ó, todo o território que leva daqui para cá é por terra, à exceção dos rios que deveriam ser atravessados. Jonas pegou a embarcação e foi engolido pelo grande peixe no mar Mediterrâneo. Eu já falei para vocês em outras aulas aí de hermenêutica, de exegese, né? Olha os erros de geografia. Quantos pregadores que dizem que o Jonas veio de grande peixe para cá? Olha o tamanho do milagre. Imagina um peixe vindo atravessando por terra e cuspiu Jonas aqui.
Deus não pode fazer esse milagre? Pode fazer esse milagre. Mas o fato é que a Bíblia não diz que fez, não. A Bíblia não diz que Deus fez esse milagre. Eu acho que eu citei para vocês que eu já vi pregadores pregando que lá em Nínive, aqui, né, a capital da Síria, eles adoravam uma divindade que era metade homem e metade peixe. E aí quando Jonas chegou lá e sai de dentro do peixe, nosso Deus mandou um profeta aqui. E aí acreditaram então na pregação de Jonas, exatamente porque ele chegou lá de peixe. Então, irmãos, olha o que esse pregador está dizendo, que Deus teve que usar esse expediente pagão para convencer o coração daquele povo da mensagem dele. Então, a idolatria que fazia parte da cultura daquele povo, Deus aproveitou de sair, já que eles acreditam num Deus, então eu vou mandar o Jonas lá de peixe para eles poderem acreditar. Será que é essa a metodologia de Deus? É esse, né, a forma de Deus agir? Aproveitar a cultura pagã, né, a idolatria, para se valer desse expediente, para convencer alguém da sua mensagem? Então, o povo se converteu, aí, aspas, por causa de alguém que chegou lá, saindo do peixe, já que fazia parte da cultura? É claro que não, né, irmãos? Dá a mãozinha para Deus. Então, vou voltar aqui mais uma vez. Olha aí. Deus queria financiar a viagem de Jonas para cá, mas Jonas preferiu pagar uma passagem mais cara para ir para longe, e no final das contas teve que ir. Olha, irmãos, para que não reste dúvida, abra sua Bíblia lá em Jonas, rapidinho, só para não restar dúvida mesmo. Eu creio que não há, mas vai que alguém está assistindo o vídeo aí, não, mas eu acredito que foi assim mesmo, chegou lá de peixe. Então vamos para a Bíblia, não é? Jonas capítulo 1, versículo 2. Olha a ordem de Deus para Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, ali, Jope, o porto de Jope, hoje a atual região de Haifa. Então ele pegou aqui e achou um navio que ia para Tarsis, entrou nele e tal. Mas, versículo 4, o Senhor mandou ao mar, esse mar aqui, o Mediterrâneo, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar, a gente sabe da história, ok. Versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe, aqui no grande mar. Muito bem. Agora capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas em Nínive, está escrito aí? Aonde? Na terra. Eu acredito que no mesmo lugar, irmão. No mesmo lugar. Porque, agora nós vamos ao capítulo 3, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo o quê? Mas o peixe não cuspiu ele em Nínive? Por que Deus está mandando ele se levantar aí para Nínive? Olha aí, levanta-te e vai. Capítulo 1, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Capítulo 3, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Então, esta é a razão que eu acredito que Deus mandou o peixe cuspir ele no ponto zero. Você estava aqui, fugiu para lá, o peixe pegou e cuspiu ele lá no mesmo lugar. Agora levanta e vai. Pô, se eu podia me dar uma carona de peixe, carona coisa nenhuma. Você não saiu daqui para se rebelar? Agora eu estou trazendo você no zero, agora você se levanta e você vai. Tem Bíblia nenhuma falando que cuspiu ele em Nínive, não. Isso aí é ideia de pregador inventando que o peixe era peixe de terra firme, sei lá, peixe de rodinha, não sei que ideia é essa, não. Mas está aqui.
botou uns pneus debaixo do peixe, né? Olha aqui, irmão, olha o trajeto aqui, ó, proposto por Deus, ó. Olha o que Jonas queria fazer, ó. É muita vontade de fugir de Deus, né, irmão? O peixe deve ter engolido ele aqui, não deve ter ido muito longe, não. Deve ter ficado por aqui, já cuspiu logo aqui. Aqui eu não sei se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui, se foi quase chegando. Aí eu não sei, mas cuspiu ele na terra e Deus mandou ele ir para lá. Pois bem, vamos falar de um outro. Ponto 2, Arábia. Hoje a gente conhece a Arábia Saudita, capital, à época, Petra, hebraico, Sela. Vai da foz do Nilo ao Golfo Pérsico. Aí Israel peregrinou em demanda de Canaã, região de Ofir, fornecedora de ouro, ficava possivelmente aí. A parte da península do Sinai era chamada Arábia Pétrea. A lei foi dada aí, o tabernáculo erigido pela primeira vez. Então, essa região da Arábia. O povo saiu do Egito, atravessou aqui o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é tudo isso aqui, parece um coelho aqui, as orelhinhas dele. A travessia se deu aqui, o deserto do Sinai. Aqui é a Arábia, mas aqui também, a época a Bíblia chamava de Arábia Pétrea. Atual Arábia Saudita, essa região aqui. O Mar Vermelho todo aqui, está escrito em espanhol, né? Mar Rojo. Terceira nação aí, Pérsia. Qual é o atual país hoje? É o Irã, né? Mas até hoje fala, né? Os persas. Eles são chamados de persas. Capital teve as seguintes, pela ordem: Ecbatana, Passada, Suzã, Persópolis. Foi cenário do livro de Esther, parte do livro de Daniel. Aí, primeiramente, floresceram os medos, depois os persas assumiram a liderança. A Média, quando na supremacia, tinha por capital Ramadã, entre os gregos chamado de Ecbatana. Então, a atual capital da Pérsia hoje é a cidade de Teherã. Então, antigamente, ficava aqui, a Babilônia, essa região aqui, persa. Todo esse mapa aqui é o Império Persa, quando eles dominaram o mundo. Era o Império Persa, mas a capital ficava aqui. Então, o Império Persa, a região deles, hoje o atual Irã, é aqui. Principalmente aqui embaixo, onde está o mar. Como chama mesmo aquele mar lá? O mar... Golfo Pérsico, né? Irã atual, cidade de Teherã. Essa região aqui o Golfo Pérsico, onde dá a saída de muitos navios petroleiros, né? A região muito rica em petróleo. O Irã, atualmente. Próxima região, país de Elão. A gente também não tem hoje. Elão era uma região além do Tigre, ao oriente da Babilônia, limitava o norte da Síria pela Média, ao sul pelo Golfo Pérsico, no oriente e ao sudeste pela Pérsia. Hoje, essa região também faz parte do Irã, foi incorporado pelo Irã. A antiga Elão hoje faz parte do território do Irã. A Média, a gente já falou um pouco sobre ela, também foi incorporado pelo Irã, ficava ao norte de Elão, ao leste da Assíria, ao sul do Mar Cáspio e partes da Armênia e ao oeste da parte. Isso aqui não precisa falar muito sobre ele. O único detalhe é que quando, lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, onde se faz referência aos povos representantes em Jerusalém, é dito também que havia cidadãos da Média, então essa região, que depois eles voltam e o evangelho é levado por eles que estavam ali no dia de Pentecostes, ouviram a pregação de Pedro, se converteram quase 3.000 almas, muitos ficaram ali, outros voltaram para as suas regiões e foram também importantes para levar o evangelho. Armênia, o país atual da Armênia, por que é importante? Porque tem uma região montanhosa chamada de Ararat. Já ouviu falar dessa região montanhosa na Bíblia? Região montanhosa da Síria, no alto tabuleiro central de Araxes,
sobre uma das montanhas de Ararat, que não se sabe exatamente qual, lá ficou a arca, ia falar da aliança, né? A de Noé. A arca de Noé. Vamos ver aqui um mapa, aqui um globo, né? Mais ou menos assim. A gente vai ter essa região aqui, ó, de Ararat. Lembrando sempre, território de Israel, os Tigre e Eufrates aqui estão lá nessa região. As montanhas de Ararat. A arca ficou lá e a água subiu até as águas baixar e a arca ficou ali no monte até que ela pudesse baixar bem. E Noé então abre a porta da arca, sai e a partir dali os seus 3 filhos então vão se dividir pelas regiões que já apresentamos. Então aqui as montanhas de Ararat. Monte Ararat. Está aqui, atual Turquia, Israel, Mar Mediterrâneo, sempre essas referências. Região de Ararat. Vamos ao próximo aí, Síria. Olha aqui esse mapa. Mais uma vez, referência aqui, Mar Mediterrâneo, Egito, esse pedacinho aqui, Israel, Jordânia, Arábia, né? Tá, Síria é essa aqui, ó. País da Síria. Paulo queria perseguir os judeus lá em Damasco, capital da Síria. Ainda hoje existe essa cidade, Damasco. A gente ter referência aqui, ó. Tinha que ir para o norte, aqui, né? Nordeste. Para o nordeste aqui. Está falando ainda da Armênia, né? Agora que eu vou pular para a Síria. Síria ou Arã. Aí a região de Abraão, o arameu, seu território não é o mesmo da Síria moderna. Nos dias de Jesus, tornou-se sede da província romana, da qual fazia parte a Palestina. A capital dessa província era Antioquia, Antioquia da Síria, a igreja missionária da qual Paulo partiu para a primeira viagem missionária, a segunda. Né? A Síria, na época, era governada por um legado romano. Então, é importante a gente conhecer um pouco dessa região. Ó, saíram daqui para Damasco, e aqui próximo ficava a igreja de Antioquia da Síria, lugar onde, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, aqui nessa região da Síria. Então, tem também um papel importante dentro da geografia bíblica. Está aqui, ó. A Síria moderna. Esse país aqui, ó. Aqui Israel, aqui o Líbano, tudo isso daqui, ó. É o país da Síria. Fenícia, atual Líbano. País também importante. Vocês vão ver aqui o porquê. Cidades principais: Tiro, Sidom. Navegantes famosos, primitivos exploradores. Fundaram as cidades de Cartago, na África do Norte, hoje Tunis. Nosso alfabeto vem dos fenícios, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Eles foram responsáveis por formar o alfabeto que nós utilizamos, é fenício. Ó, aqui é a região de Israel, ó, a cidade aqui, Tiro, aqui é a Fenícia. A Fenícia. Eu vou falar uma personagem famosa dessa região aí, ó. Essa cidadã aí, ó, terra de Jezabel. Aí aqui, há pouco eu falava, né, quando nosso irmão presbítero Gerson citou o Monte Carmelo, aqui é a terra de Israel, aqui é a Fenícia. O Monte Carmelo fazia exatamente a divisa entre o território, mais para cima ficavam os fenícios, ou Tiro, Sidom, enfim, e para baixo a terra de Israel. O Carmelo estava entre um e o outro. Ali foi o ponto de disputa. Quem é o Deus daqui? É o Deus de lá ou é o de cá? Quem é o Deus? É o Deus dos fenícios, daquela região, ou de Israel? Então, o ponto ali era crucial, era determinante.
Tá? O Monte Carmelo não ficava no sul, próximo de Jerusalém, não, ficava exatamente na divisa ali. Quando nós formos estudar os montes, eu vou lhe mostrar. Atualmente, é a terra do grupo terrorista Hezbollah, aqui, ó, que faz fronteira com Israel. O terrorismo começou lá com Jezabel. Já começou a terrorizar Israel naquela época. Até hoje tem grupo terrorista lá. Hoje são o Hezbollah, que é financiado pelo Irã e está sempre ali atacando Israel. Não termina, né, essa região do Líbano, atual Líbano. Próximo país, o Egito. É o país mais citado na Bíblia depois da Palestina, de Israel, enfim. A palavra hebraica é Mizraim. Teve várias capitais nos tempos bíblicos. Fica no norte do continente africano. Então, irmãos, é até importante citar isso daqui. Às vezes, ainda hoje, há pessoas que acreditam que a África é um país. A África não é um país. A África, tá, tudo isso aqui é um continente. Está aqui, ó, continente africano. Quantos países vocês conseguem ler aqui? Possui na África? 54 países existem na África. Aqui, ó, ao norte, aqui, esse aqui é um país, ó, o Egito. Aqui a Líbia, a Argélia, e vai embora os países. Por exemplo, aqui no sul da África tem um país chamado África do Sul. Aqui já no Oceano Índico, né, está Moçambique, onde mês que vem, permitindo Deus, lá estaremos, África do Sul e Moçambique. Aqui essa ilha, aqui, ó, a famosa ilha de Madagascar, faz parte do continente africano, a ilha de Madagascar. Estou mostrando isso aqui só para os irmãos entenderem. Interessante que os africanos, eles dizem, né, da alegria de saber que Jesus, quando estava fugindo de Herodes, que queria matá-lo, ele foi se esconder aonde? No Egito. Ó, Jesus nunca veio nas Américas, mas já foi lá na África. Que bênção, né? Eu acho interessante. Quando a gente vai lá, os africanos dizem, a África não é amaldiçoada coisa nenhuma, é abençoada. Jesus esteve na África. E eu falo, glória a Deus, é verdade mesmo. Teve lá mesmo, teve aqui no Egito. Falando pessoalmente na sua passagem aqui pela terra. Esse recorte aqui ajuda a nós percebermos melhor. O Egito. Aí aqui está o Mar Vermelho, e aqui você já vai para a terra de Israel. Sempre essa referência aqui do Mar Mediterrâneo. Então está aí o Egito. Um outro mapa aqui melhor do Egito. O Egito moderno. Etiópia. Vou passar agora um pouquinho mais rápido sobre esses países aqui, não tem muito a falar dele. Tá, aí fica mais para baixo do Egito. Qual é o que havia de importante na Etiópia? Segundo Gênesis 2:13, existia outra Etiópia, na região norte da Mesopotâmia, está aí no material, a chamada terra de Cush, em hebraico. A profecia de Salmo 68:31 a respeito da Etiópia teve seu cumprimento a partir de Atos 8:26 a 39, quando a fé cristã foi ali introduzida. É país de princípios cristãos até hoje. Por quê? Essa era a região da rainha de Sabá. Aquele alto funcionário da rainha era o etíope, veio dessa região. O etíope, que foi encontrado, né, por Felipe, né, Felipe, ali passando e evangeliza ou batiza, então tem esse papel importante. A Líbia também fica na África, no norte da África, a gente passou um pouquinho, também é citado dentro de Atos 2, está aqui ao lado do Egito, Líbia. Deixa eu avançar um pouquinho mais, para a gente falar de outros. Ásia. A Ásia que a Bíblia trata não é o continente asiático de hoje. A Bíblia fala de uma Ásia menor. Vou mostrar um pouquinho dele aqui. A Ásia dos tempos bíblicos nada tem a ver com o continente atual. Era uma província romana situada na parte oriental da chamada Ásia Menor, ou Anatólia. A capital dessa província era qual cidade? Éfeso, olha que importante. As 7 igrejas da Ásia estavam nessa região, que hoje corresponde a qual país?
Está aí, o território da Turquia, aqui a Ásia Menor. Hoje, esse território aqui é a Turquia. As igrejas ficavam aqui, as igrejas da Ásia Menor. Então, essa era a região que a Bíblia fala. Hoje é o país da Turquia, está aqui, ó. A igreja de Esmirna, as igrejas ficavam aqui. Essa cidade ainda existe hoje, com o nome de Izmir. Nós sabemos que hoje a Turquia é um país muçulmano, né? Mas as origens cristãs, as igrejas ficavam ali. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas ficavam nessa região. Atual Turquia. Está aqui no mapa. Turquia. Grécia, ou Elade. No Antigo Testamento em hebraico, Java ou Iônia. A maior parte da Grécia antiga era conhecida pelo nome de Acaia, nome esse derivado dos povos, né, que ali habitavam, né, que eram os aqueus. Na época do Novo Testamento, a Grécia era constituída de estados isolados sob os romanos. Nesse tempo, sua capital política era Corinto, não Atenas. Em Corinto residia o procônsul romano. Então, a Grécia, estavam lá as regiões Atenas, onde Paulo pregou, Corinto, onde Paulo pregou, Tessalônica, onde Paulo pregou, Filipos, onde Paulo pregou, Filipos, já ao norte, na Macedônia, depois que dividiu, tornou-se o país da Macedônia, que é o próximo que nós vamos ver. Todas essas regiões estão ligadas às viagens missionárias de Paulo. Paulo saía daqui da Antioquia da Síria e vinha pelo Mediterrâneo e pregava. Começou aqui na Macedônia, foi descendo, Atenas, Corinto, ficava aqui embaixo. Então, é importante região dentro da evangelização e das viagens missionárias. Aqui esse mapa, Grécia, Corinto, Atenas e lá no norte, as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, tudo no norte da atual Grécia. Esse mapa aqui, mais uma vez, para ver essas regiões. Aqui o mar chamado Mar Egeu. Na verdade, é uma parte do mar Mediterrâneo ali, entrando para dentro desse, uma espécie de golfo aí. Atual Grécia, né? Parece ser um país muito lindo. Macedônia já ficava lá no norte. A Macedônia ficava ao norte da Grécia. Antiga Macedônia é hoje parte do território de vários países, a saber, norte da Grécia, sul da Bulgária, Iugoslávia, parte da Turquia. O ministério do apóstolo Paulo ocorreu na Ásia Menor, Grécia, Macedônia, principalmente a capital da Macedônia, que era Pela. Depois, nos dias de Alexandre Magno, ele colocou lá no norte a capital Filipos, em homenagem ao seu pai, que era o Filipe da Macedônia. Enfim, tem boa parte da história que desenrola ali. Macedônia, aqui em cima. Todas essas regiões que hoje faz parte da Europa foram evangelizadas por Paulo. Hoje, Bulgária e Iugoslávia foram evangelizadas por Paulo. Tudo aqui, Macedônia. Hoje a atual Sérvia está aqui, Bulgária, aqui a Macedônia. 15º, Ilírico, vou pular esse daí para a gente já ganhar tempo. O 16º aí, mais importante, que é a Itália, país banhado pelo mar Mediterrâneo, situado ao sul da Europa. Em Roma, sua capital, foi fundado um diminuto reino em 753 a.C., quando mais tarde viria a ser senhor absoluto do mundo conhecido, o Império Romano. Para a Itália, Paulo viajou e pregou o evangelho como prisioneiro. Então, o pessoal fala que é essa bota aqui, né? É tipo uma botazinha assim que entra pelo Mediterrâneo adentro. No norte lá vai ter a Alemanha, para o lado de cá a Espanha e tal, aqui em cima mais a França, na beirinha aqui Portugal. Essa tipo uma bota aqui é o país da Itália e bem no meio dele a capital Roma. O Império Romano
partir dali, Paulo vai pregar ali fica preso, ali morre, e hoje diz que a igreja romana, né, é a base do catolicismo mundial. Então, tem esse vínculo muito forte com o cristianismo. Não deixa de ter. Está aqui, ó, tipo uma botazinha com salto alto e tudo. Aí vem aqui o pé, né, parece uma bota mesmo. Uma perna assim, ó, de cano longo, né? Parece mesmo. Então, tudo isso aqui era a Itália. É a Itália, né, atual, a capital, onde está aqui a setinha aqui, Roma. Está aqui, ó. Turim, Milão, Gênova, Florença, Nápoles, né, a Calábria, Cilícia, Palermo, essas cidades um pouco mais conhecidas hoje, Veneza, e aqui é a capital, Itália, Roma, e aqui o Vaticano, que a Bíblia não fala do Vaticano, não. Tem Vaticano na Bíblia, não. Espanha, chegando aí já aos últimos, Paulo manifestou o propósito de viajar para a Espanha, está na Bíblia. Segundo os estudiosos da Bíblia, a cidade de Tarse, mencionada em Jonas 1:3 e 4:2, ficava ao sul da Espanha, sendo no tempo de Jonas o extremo do mundo conhecido do povo comum. Nos dias de Paulo também. Por isso Paulo manifestava o desejo de ir à Espanha, porque o objetivo dele era pregar Jesus aonde? Nos confins da terra. E para eles o final do planeta Terra acaba lá. Então eu quero levar Jesus lá no final do planeta Terra. E Jonas, por sua vez, também entendia isso. Falou, eu quero fugir de Deus, eu vou... Como hoje nós chamaríamos o quê? Eu vou para onde? Vou para o fim do mundo. Era a ideia deles de fim do mundo, era lá. Porque o mundo conhecido era aqui, o Mediterrâneo, e finalizava aqui na Espanha. Então era a ideia deles. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele dizia, eu quero passar aqui para depois chegar na Espanha. É o meu objetivo, levar Cristo nos confins da terra. Até onde se sabe, Paulo nunca chegou lá, foi até Roma, de lá não passou, mas era o propósito dele, mas não concretizou. Então aí está a Espanha, aqui é Portugal, aqui é a Espanha. Portugal está muito ligado a nós, né, brasileiros. Fomos aí, né, descoberto pelos portugueses. Falamos português, né, graças a eles, mas enfim, faz fronteira com a Espanha. Ilha dos Gentios ou Ilhas do Mar são as pequenas ilhas que ficavam ali no Mediterrâneo, ainda hoje existe. A designação aplicada na Bíblia às ilhas do Mediterrâneo, Mar Egeu, das quais as principais são a Ilha de Creta. Vocês lembram de alguém que a Ilha de Creta, lembra de algum personagem bíblico ligado à Ilha de Creta? Tito foi o pastor da Ilha de Creta. Chipre, a primeira viagem missionária de Paulo, a ilha de Chipre, são as ilhas do mar. Rhodes, ilha de Patmos, já ouviram falar? Foi onde João ficou exilado, estava ali. Mitilene, Samotrácia, Malta, são as ilhas que Paulo passou quando a embarcação quebrou. Ele teve que ficar acho que chegou até anos lá em Malta, para depois seguir, até chegar no seu destino em Roma. Então, dando uma olhada aqui, ó, todo o Mediterrâneo, ó, ilha de Chipre, ilha de Creta, se eu não me engano, por aqui assim que ficava Patmos. Ainda hoje fica, né? Ainda tem essa ilha. Deixa eu tentar um mapa. Esse mapa também tem na sua Bíblia, o Império Romano dos tempos de Jesus. Na Bíblia, lá no final, tem esse mapa. Então, aqui Chipre, aqui está Creta, aqui está Chipre, as principais ilhas, né? As maiores. E aqui outras ilhas ficavam aqui, incluindo aqui a ilha de Patmos. Finalmente, onde nós, a partir da semana que vem, vamos ficar, só aí, daí não sairemos mais, Palestina, Canaã, Israel, começar com esses nomes que eram conhecidos nos tempos bíblicos. Dedicaremos o próximo capítulo a estudar toda essa região aqui. Analisaremos, deixa eu voltar, perdão.
No Antigo Testamento, esse nome refere-se à terra dos filisteus, Palestina, filisteus, região banhada pelo Mediterrâneo, oeste sendo ao norte a Fenícia, Síria, ao leste, o sul, a Arábia, sendo que o sul fica também a parte do Egito. Então, a terra que Deus concedeu por promessa a Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes, as 12 tribos, e assim sucessivamente. Nós vamos falar com detalhes aí a partir da semana que vem, vamos ficar só por aqui. Então, coloquei aqui, comecemos portanto, mas vamos começar agora não, semana que vem. Aí semana que vem você já pode começar a ler em casa, vai te ajudar bastante. Vamos começar a terra de Israel, os nomes, Canaã, terra dos amorreus, dos hebreus e tal, e depois vamos ver os limites de Israel, da época do rei Davi, do rei Salomão, começando antes ainda, passando por Saul, e ver o Israel moderno. Depois entramos no capítulo 4, já vamos começar as planícies, Dotã, Moabe, e por aí vai. Aí vamos ficar só dentro do território de Israel as próximas 3 aulas, sendo que a última toda dedicada a Jerusalém. Amém? Agradecemos aí os irmãos, a presença. Antes de orar, eu lembrei aqui falar sobre a formatura. Nossa formatura será no dia 13/12, 13 de dezembro, é o segundo sábado de dezembro, teremos a nossa formatura. O valor total para a formatura, aluguel de beca, com capelo, que é o chapeuzinho, o canudo, já incluindo o valor do certificado, do histórico, o valor que a gente vai utilizar para a ornamentação da igreja, para ter lá um espaço lá atrás para tirar foto, tudo isso, o valor total, R$120. Está tudo incluído, beca, canudo, certificado, histórico, espaço, ornamentação, tudo, R$120. Esse valor deverá ser pago até final de novembro, então, até dia 30 de novembro, para a gente acertar tudo com a empresa que a gente aluga as becas, passar tudo para ele, então até o dia 30. Todos os formandos podem parcelar, pagar uma parte em setembro, outra em outubro, outra em novembro, né? Pode ser 40, 40, 40, ou pagar tudo de uma vez agora ou em outubro, mas até o final de novembro tem que estar tudo pago para a gente poder mandar lá para o pessoal que faz o aluguel e eles separar a quantidade necessária de becas mediante a quantidade de alunos que vão se formar. Então, esse é o valor, a data é 13 de dezembro, marque. Quando for chegando lá, próximo lá ao início de novembro, a gente então traz a pessoa para fazer a medida, do tamanho da beca, aqueles detalhes que a maioria aqui já sabe, pois já participou de formatura, apenas para lembrá-los. Então, não deixe de marcar na sua agenda e já ter essa informação dos valores necessários aí. Por hoje, essa informação. Para a semana que vem, nós vamos falar sobre a necessidade de aulas extras, que eu já tinha dito, pois em setembro nós daremos esta disciplina 7, depois precisaremos dar 8, 9 e 10, só que nós não vamos poder outubro, novembro e todo mês de dezembro para essas próximas 3. A gente vai ter que dar uma apertada, umas 2 aulas extras, até pelo fato de que no final de outubro estaremos em viagem missionária à África, África do Sul e Moçambique, então a gente vai precisar fazer umas aulas extras, pretendemos marcar semana que vem, então não se ausente,